Nas últimas 2 décadas, o podcast consolidou-se como um dos formatos mais dinâmicos e representativos da comunicação digital no Brasil. Inicialmente restrito a nichos tecnológicos e a produtores independentes, o formato ganhou relevância a partir da expansão da banda larga, da disseminação dos smartphones e da integração das plataformas de streaming ao cotidiano dos brasileiros. A evolução do podcast brasileiro está diretamente relacionada às mudanças nos hábitos de consumo de mídia. A lógica do áudio sobre demanda rompe com a linearidade tradicional do rádio, oferecendo ao ouvinte autonomia para escolher o que ouvir, quando ouvir e como ouvir. Essa flexibilidade ampliou o alcance do formato e possibilitou o surgimento de novas linguagens narrativas e modelos de produção. Você acredita que os podcasts trouxeram novas oportunidades para jornalistas e comunicadores independentes? Sim, falo com muita clareza, porque no mundo das redes sociais, o podcast, quando você faz um recorte, tem um programa de podcast, o alcance chega muito mais rápido às pessoas. E a questão da oportunidade também. Essa, a oportunidade que você vê que na TV é um pouco mais fechada. Aí quando você tem aquela oportunidade de criar um programa de podcast e que você começa a ser reconhecido, pelo público, então veio essa facilidade, para que você também possa entrar no mercado de trabalho com mais facilidade. Então, eu tiro por mim. Não cheguei até a TV ainda, mas já participei da rádio, trabalho nos campos de várzea, mas o podcast vem sendo essencial para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Sem dúvida alguma, viu? É o seguinte, acho que com esse boom, dos podcasts, vocês estão aqui, inclusive, onde eu também trabalho, aqui na 585 Studios, na R5 Produtora, onde a gente faz o Bar Futebol Clube, e você vê que desde a pandemia, quando se popularizou, teve esse boom dos podcasts, as pessoas dentro de casa, elas tinham a necessidade de se comunicar. E com isso você vê como surgiram vários comunicadores que talvez nem soubessem que eram comunicadores, mas na necessidade acabaram fazendo com que muitos desses surgissem. E com o celular, hoje em dia, vocês mesmos estão me vendo através de um aparelho celular, você acaba que não barateou, porque um aparelho desse, evidentemente, que é caro, porque existe uma tecnologia embutida que é muito grande, mas necessária para o que o público demanda em termos de qualidade. Mas você vê que ele conseguiu distribuir de maneira mais uniforme a possibilidade das pessoas se comunicarem. E se comunicar da maneira como elas acham que devem. Então, cada um tem a sua maneira de achar que deve falar, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. E como cada um hoje está munido dessa ferramenta aqui, é assim que acaba se popularizando, se universalizando uma linguagem que não existe um formato definido. O que é podcast? Podcast, ele é rádio, ele é TV, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está aqui no estúdio, a gente tem microfone, a gente tem câmera, a gente faz com que a gente tenha esse acesso. Tem até uma musiquinha que está tocando aqui, porque a gente está testando alguma coisa aqui no estúdio. Só tirar aqui, meu querido Matheusão, Matheus Pio, nosso diretor aqui de operações do podcast do Bar Futebol Clube. E quando você tem essa possibilidade no meio que é a internet, de falar com cada vez mais pessoas, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas com aparelhos na palma da mão, essa linguagem ela transcende de quem está comunicando para quem deseja aquela comunicação o tempo todo. Então o podcast veio para romper barreiras através da possibilidade de que cada um, ao seu jeito, pode simplesmente falar para quem deseja ouvir aquele segmento, ou até mesmo não ser um devido segmento. Você pode fazer um podcast sobre qualquer tipo de tema, até para falar sobre podcast. Então, acho que com essa questão, você tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a possibilidade de você universalizar e você democratizar também a informação, para que ela não fique segmentada a apenas determinados tipos de veículos. Rapaz, quando você fala de podcast, você tem uns podcasts que são segmentados.
e que você tem ali pessoas que são habilitadas e capacitadas para trabalhar, para realizar um trabalho bacana, isso é bom, entendeu? Mas, por outro lado, eu como comunicador, como radialista que sou, e vocês que são estudantes, né, que estão aí se preparando, eu acho, às vezes, uma falta até de respeito com quem não tem capacidade nenhuma para estar ali exercendo aquela função. Mas a internet é um espaço democrático, né, cabe-se todo mundo. Eu costumo dizer que eu vi uma mensagem dizendo que na internet muitos afundam e muitos navegam, né? Então, tem gosto para tudo, tem vários segmentos aí, desde polícia, a automobilismo, a futebol. Eu acho que meio a meio. O primeiro podcast no Brasil foi o Digital Minds, criado por Danilo Medeiros e lançado em 21 de outubro de 2004, abordando tecnologia, sendo essa data hoje o Dia Nacional do Podcast. Embora o Digital Minds seja o marco inicial, outros programas como o Nedcast 2006 e o Café Brasil 2006 foram pioneiros na popularização do formato no país. Podcast é uma publicação digital em formato de áudio ou vídeo. Sua transmissão possui regularidade e conta com a facilidade de baixar, armazenar e compartilhar o arquivo. O termo podcast é um acrônimo das palavras pod, que se refere ao iPod, player da Apple, para qual os primeiros programas foram transmitidos. No Brasil, em 2006, surge o Nerdcast e o Café Brasil, primeiros programas dentro desse formato que existem até hoje, inclusive. Quais são os principais desafios enfrentados por quem produz podcast de forma independente? Primeiro que talvez o principal desafio é você lidar com a concorrência que é muito grande. Pegando esse gancho do que eu tinha acabado de falar, sobre a questão da democratização gigantesca, a universalização da comunicação, você tem uma concorrência muito grande. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular pode fazer um podcast, pode ter um canal no YouTube, pode simplesmente pegar um Instagram da vida que não custa nada e você está ali dentro de um grande universo. Então, a concorrência ela é muito grande. Só que a concorrência ela tem diversas esferas. Você, para poder, primeiro, ultrapassar a sua concorrência, você tem que ter algo que muita gente acha que na internet não precisa, mas aqui é fundamental. Chama-se qualidade. Ah, não, é internet, pode fazer de qualquer jeito. Você não faz de qualquer jeito. Você faz com qualidade, com primor, com esmero, né, com tato com relação à informação. Não é porque está na internet que é verdade, tem muita gente que ainda utiliza desse meio para poder propagar fake news, então você precisa de qualidade naquilo que você está fazendo. Tanto que vocês estão aqui vendo o estúdio, vocês estão vendo que tem 5 câmeras, estão vendo que tem mesa de som, você está vendo que tem um diretor, tem produção, tem cenário, tem televisão, tem acústica, tem luz. Tudo isso aqui você poderia imaginar que é um estúdio de TV, mas é um estúdio de podcast feito para o YouTube, feito para a internet. Mas você precisa de qualidade. Então, além da concorrência, que é grande, você também enfrenta essas barreiras da própria tecnologia, onde para se ter qualidade você precisa de investimento. E aí, claro, a questão de dinheiro, que só vem com o tempo, não é qualquer um que vai puxar um celular, ligar, que automaticamente vai começar a monetizar ou faturar. Então, é um processo lento onde você precisa e requer muita paciência para dar certo. Você sabe que a gente tem uma equipe que trabalha com esse tipo de serviço e a gente tem, a nível de sul-sudeste, tendo que quebrar algumas barreiras, né? A gente não tem dado o valor exato que se dá para a internet quando se fala na relação de monetizar, de ganhar dinheiro mesmo, de se investir e de automaticamente você ser beneficiado com alguma coisa, você ganhar esse dinheiro. E a monetização, se você está fazendo podcast e não monetiza, você não vai para lugar nenhum. Acho que há uma necessidade de você investir para depois você lucrar. Não adianta você chegar no mercado desse que é competitivo, chegar no 0 a 0 e achar que futuramente você vai render alguma coisa que não vai. A internet hoje ela cobra, né? Mas além de cobrar, ela lhe cobra, você tem um custo, mas você consegue automaticamente, através do seu trabalho, do seu desenvolvimento, tirar os custos e, quem sabe, ganhar dinheiro. E ficar rico. Muita gente aí que está ganhando dinheiro. E não é pouco, não. São milhões de reais. A internet ela se reinventou, o podcast se reinventou muito com a pandemia. É claro que, a partir de agora, como se criou esse número muito grande de podcasts, a gente sabe que, a partir de agora, a coisa vai começar a diminuir, né? A se fazer uma triagem ali do que realmente presta, do que realmente se consome.
até porque existem podcasts que trabalham com cortes, outros que trabalham realmente deixando a coisa fluir, a coisa acontecer, e é isso. Primeiro, eu acho que o maior desafio é montar um podcast, né? Equipamentos, microfones, enfim. Tem podcast que gasta pouco, tem podcast que gasta muito. Mas o grande desafio da monetização e da distribuição ainda precisa ser vencido. Mas através de parcerias que as pessoas podem e devem buscar, por exemplo, em comércios locais. O Brasil figura entre os maiores consumidores de podcasts no mundo, com índices crescentes de audiência e fidelização. A diversidade temática também se expandiu. Jornalismo investigativo, humor, cultura pop, saúde mental, educação e debates sociopolíticos ocupam o espaço de destaque, refletindo a multiplicidade de interesses do público brasileiro. Ao analisar esse processo, buscamos compreender não apenas os aspectos históricos e tecnológicos que impulsionaram o crescimento do formato, mas também como o podcast se consolidou como um fenômeno sociocultural. Nosso objetivo é identificar as transformações na linguagem, nos métodos de produção e nos modelos de negócios que definem a atual fase da podosfera brasileira, além de avaliar suas perspectivas futuras dentro do ecossistema midiático.